Olá, Olá. Cláudia, Ézio. Oi. Boa noite, estava fechado o microfone. Eu ia dizer isso, acho que está fechado, não ouvi. Boa noite. Boa noite. Tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo ótimo. Então tá bom. Acho que é só a Marli que vai entrar, não? A Lucélia não está, né? A Lucélia não está, o Marcelo não vai participar. Temos a Conceição. A Marli? A Maria... Não, a Marli sim, né? A Fernanda, que às vezes participa. Eliane, Carlos, Marli, depois o Lance. Muito quente aí em São Paulo? Durante o dia, sim, o sol está assim queimando. Mas agora já começa a dar uma boa esfriada. Ah, é? Chega à noite e esfria. É bom, né? Pelo menos você dorme tranquilo. Mas para quem é alérgico, isso não é muito legal, sabe? Eu fico com isso daqui cheio, fico, sabe, com dor de cabeça. Uhum. Essa virada de tempo é muito desagradável para mim. Mas, né, fazer o quê? A gente enfrenta, né? Faz parte, né? Que não tem remédio, né? Já está remediado. Marli. Marli chegou. Boa noite a todos, tudo bem? Oi, boa noite, tudo bom? Boa noite. Tudo bem, graças a Deus. Boa noite, Boa Marli. noite. Boa noite, dona Clara, boa noite. Dona Clara. Boa noite a todos. Oi. Um beijo para a senhora. Ela fica escondida. Ela fica escondidinha. Ela sempre fica escondidinha, eu acho ela depois. Tudo bem, Claudinha, Ézio, Carlos, Eliane, tudo bem? Graças a Deus. Foi uma semana cansativa, mas a gente, né? Tá aqui, né, Cláudia? Estamos na luta. A luta, mas é que tem semanas que parece que aparece um monte de serviço, eu trabalho no comercial, então um monte de cliente ligando, assim, não. Mas faz parte, né? Faz parte. Não tem jeito. Eles estão como Marcela Minangin, então como meu primo. Aqui é o Marcelo. Tá como Marcelo Minangin. Sim. Nós não conseguimos ainda liberar que se grave um outro login que não seja o dele. Então, Para poder Como é que é o lembra que a ar? gente fez uma vez e não gravou? Tinha sido Eu lembro. Eu participei. Sabe o que eu acho que é o cadastro? Várias tentativas com vários e-mails, nós não conseguimos, só com o dele. Interessante. Meu primo é poderoso, hein? Eu acredito que seja o cadastro. É configuração, né? Para um determinado evento, você faz um cadastro e fica sempre registrado o mesmo. Eu sei porque minha filha faz as reuniões online, sempre ela está entrando com o e-mail dela. Mas não tem nenhuma contrapartida de deixar um e-mail avulso, vamos dizer assim, um e-mail para, né? Que às vezes dá para fazer isso. Tem um menino que trabalha no AME, Carlos, que eu vou pedir para ele dar uma olhada para você. Eu acho que quem está vendo isso é o Marcelo, não sou eu. Ah, tá. Marcelo. É que depende, para saber se é gratuito ou se é pago, né? Se é pago, tá no nome do Marcelo. Tem o Marcelo, às vezes tem... Não, esse net é gratuito. Gratuito. Mas não dá para fazer outro?
Aí acho que a Ah, gente tem que começar, né? eu acredito que dá, mas aí, até dá para o Carlos fazer. O que o Carlos não consegue é fazer a gravação. Vamos lá? Vamos iniciar? Vamos. Use o microfone. Então vamos neste momento elevar o nosso pensamento. Vamos agradecer aos amigos espirituais que sempre estão conosco, que estão nos incluindo. Que os amigos espirituais do Grupo Francisco de Assis, os nossos mentores, possam ir no lar de cada um de nós, para poder nos unir em pensamento, em oração. Que nós possamos ter uma boa reunião, que nós possamos sair daqui esclarecidos hoje. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àqueles que passam pela provação, dai luz àqueles que procuram a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajante a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, o órfão o pai. Que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, e esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso divino amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber na fonte desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, e todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó poder, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força no progresso de subir até vós, dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde refletirá um dia a vossa santíssima imagem. Que nós possamos, nesse momento, iniciar os nossos estudos com a proteção dos amigos espirituais do Grupo Francisco de Assis. Que assim seja. Tá fechado, Marli. É o Carlos. Vamos falar sobre o Evangelho hoje, os itens caridade material e caridade moral. É o capítulo 13, item 9. Irmã Rosália, Paris, 1860. Amemo-nos uns aos outros e façamos aos outros o que quereríamos que nos fosse feito. Toda a religião, toda a moral se encerram nestes dois preceitos. Se eles fossem seguidos no mundo, todos seriam perfeitos. Não haveria ódios nem ressentimento. Direi mais ainda, não haveria pobreza, porque no supérfluo da mesa de cada rico, quantos pobres seriam alimentados? E assim, não mais se veriam, nos bairros sombrios que vivi, na minha última encarnação, pobres mulheres arrastando consigo miseráveis crianças necessitadas de ricos. Pensai um pouco em tudo isso. Ajudai o mais possível aos infelizes.
Dai para que Deus os retribua um dia o bem que houverdes feito, para encontrardes, ao sair do vosso invólucro terrestre, um cortejo de espíritos reconhecidos, que vos receberão no limitar de um mundo mais feliz. Se pudéssemos saber a alegria que provei ao encontrar no além aqueles a quem beneficiei na minha última vida terrena. Amai, pois, ao vosso próximo. Amai-o como a vós mesmos, pois já sabeis agora que o desgraçado que repelis talvez seja um irmão, um pai, um amigo, que afastais para longe. E então, qual não será o vosso desespero ao reconhecê-lo depois no mundo espiritual? Quero que compreendais bem o que deve ser caridade moral, que todos podem praticar, e materialmente nada custa, e não obstante é mais difícil de ser pôr em prática. A caridade moral consiste em vos suportardes uns aos outros, o que menos fazeis neste mundo inferior e que estáis momentaneamente encarnados. Há um grande mérito, acreditai, em saber calar para que outro mais tolo possa falar. Isso é também uma forma de caridade. Saber fazer-se de surdo quando uma palavra irônica escapa de uma boca habituada a caçoar. Não ver o sorriso desdenhoso com que vos recebem pessoas que muitas vezes, erradamente, se julgam superiores a vós. Quando na vida espírita a única verdadeira, estás, às vezes, muito abaixo. Eis o merecimento, que não é de humildade, mas de caridade, pois não se incomodar com as faltas alheias é caridade moral. Essa caridade, entretanto, não deve impedir que se pratique a outra. Pelo contrário, pensai, sobretudo, que não deveis desprezar o vosso semelhante. Lembrai-vos de tudo o que vos tenho dito. É necessário lembrar incessantemente que o pobre repelido talvez seja um espírito que vos foi caro e que momentaneamente se encontra numa posição inferior à vossa. Reencontrei um dos pobres do vosso mundo, a quem pude, por felicidade, beneficiar algumas vezes, e ao qual tenho agora de pedir por minha vez. Recordai-vos de que Jesus disse que somos todos irmãos, e pensai nisso antes de repetirdes o leproso ou o mendigo. Adeus. Pensai naqueles que sofrem e orai. Muito bem. Aqui, no final, ela diz, né, a caridade moral consiste em vos suportardes uns aos outros. Então, a caridade material, a gente sabe como é que ela é, né? A caridade material, alguém sente frio, você dá um cobertor, você dá uma blusa. A caridade material, você sente fome, a pessoa sente fome, você dá um alimento. A caridade material, de certa forma, ela não é difícil de fazer. O que eu imagino assim, o que é difícil na caridade? Caridade não é benevolência de dar alguma coisa. A caridade ela é posta em prática quando nós damos o que a gente quer dar com amor. Sem, eu estou dando a comida, mas será que ele vai comer ou vai jogar fora? Eu estou dando o agasalho, mas será que ele vai vender e vai usar droga? Então, aí a gente está dando um ato de benevolência da nossa parte. Mas a caridade a gente dá com amor. A gente doa e não se preocupa com o resultado, porque o resultado não está na nossa mão. O resultado não pertence a nós. O que pertence a nós é o ato, com amor, com carinho, com afeto. E na caridade moral, essa é uma das mais difíceis. É a mais difícil, não é uma das, é a mais difícil. Por quê? Você está no seu trabalho. Alguém faz muitas fofocas. O que a gente faz? A gente julga essa pessoa ou a gente finge que não ouviu quando ele pede aquilo? Finge que não ouviu. A gente julga. Então a gente não pratica a caridade moral. Nós vemos uma coisa e ao invés de falarmos com aquela pessoa, um jeitinho nosso, amizade,
ou a gente já vai para outra pessoa e faz uma fofoca dela, tá vendo? Está fazendo errado de novo, não faz a coisa certa. A gente orienta, a gente explica, a pessoa não faz. Então, a gente não está fazendo a caridade. Se eu estou numa situação e eu sei o trabalho e preciso ensinar alguém, eu preciso ensinar com benevolência, com carinho. Eu preciso... Essa caridade moral, a gente pratica desde sempre, no dia a dia. Mas ela é muito difícil, porque nós ainda estamos numa condição de imperfeitos muito distante. Embora Jesus nos tenha dito, sede perfeitos como vosso Pai Celestial é. A gente sabe que a perfeição que nós vamos atingir não é absoluta de Deus, mas a gente vai chegar lá. Ele disse para a gente também, você pode fazer o que eu faço e muito mais. Mas olha aí, o que é fazer isso? Qual é o evangelho de Cristo? Qual é o evangelho que Deus nos ensinou? Ele falou, dá a vossa face direita se alguém bate na esquerda. Claro que é o sentido figurado. Ninguém vai tomar um soco na cara e vai virar o outro lado. Mas, o que ele quis dizer com isso? Você precisa passar por cima de muita coisa que não agrega valor para você ser melhor que os outros. Se não ser igual. Senão, eu sou igualzinho. E muitas vezes, por mais que eu estude, por mais que eu leia, por mais que eu pesquise, que eu busque, às vezes eu sou igual mesmo. Eu só estou me esforçando. E aí nós vamos cair numa situação do Evangelho que Jesus disse, muito será cobrado a quem muito foi dado. Então, precisamos estar sempre ligados. Eu vou buscar o conhecimento. Eu preciso transformar em aprendizado. Nós temos o conhecimento porque nós estamos estudando todos os domingos. A gente pesquisa, a gente busca ser cada vez melhor. Mas nós também seremos cobrados porque nós não fizemos. Então, é importante a gente, caridade moral, a gente colocar justamente um passinho atrás do outro, refletir. O termo que a Cláudia usou algumas semanas atrás, a gente sempre tem que pensar sempre, é reflexão. Essa reflexão nós devemos fazer constantemente. Eu tomei uma atitude. Vamos refletir? Essa atitude foi boa? Eu prejudiquei alguém? O que eu fiz para aquela outra pessoa, eu gostaria que fosse feito comigo? Se eu chegar à conclusão que eu fiz, mas não gostaria que fosse feito comigo, então eu errei, né? Porque eu tomei uma atitude que eu não gostaria que ela fizesse também. Item 9, algum comentário, pessoal? Para mim está tudo certo. Para a gente também. Também. Então, vamos para o último item, o item 10. Um espírito... Ô, Carlos. Oi. Como o livro dos Espíritos é muito grande, a questão 385, você não gostaria de abrir esse espaço para mim poder... Tá, eu faço o item 10 semana que vem. Eu ou não, quem for fazer, né? Por gentileza. Sabe o que é? O 385, ele é bem grande. Tranquilo. Era para mim ter falado com você, mas estou com uns probleminha aqui. Faremos isso. Você faria essa gentileza? Claro. Gratidão, então. Vamos lá. 385, então. Nós vamos falar da 384, né? Certo. É do Livro dos Espíritos. Então, é a infância. Por que é o choro a primeira manifestação da criança ao nascer? Para estimular o interesse da genitora e provocar os cuidados de que necessite. Não é evidente que suas manifestações fossem todas de alegria, quando ainda não sabe falar. Poucos se aquitariam, os que cercam com cuidados que não são dispensáveis. Admirai, pois, em tudo a sabedoria da providência. Aqui, a espiritualidade, nós estamos falando sobre a infância, né? Então, assim, nós ainda somos espíritos imperfeitos, estamos num mundo de expiação e prova, né? Nós ainda somos materialistas, ainda somos egoístas e orgulhosos, ainda não eliminamos totalmente esses vícios nossos.
Então, você já imaginou se uma criança, quando nasce, ela não chorasse? Que é o meio dela comunicar-se com os adultos, né? Com os cuidadores, com os responsáveis, com os genitores. Então, o choro, embora pareça uma coisa negativa, não, o choro é uma comunicação daquele corpo infantil aos que vão dar cuidado a ele, certo? Então, o choro é um indicativo de que algo não está bem. É uma maneira daquele corpo, daquela criança pedir alguma coisa, né? Os cuidados necessários. Alguma dúvida, gente, sobre o choro e a infância? Por que que a criança chora? Certinho. Então, vamos para 385. Desculpe, mas ela é um pouco longa, tá? O que é que determina a mudança que se opera no caráter do indivíduo em certa idade, especialmente ao sair da adolescência? É que o espírito se modifica? Responde à espiritualidade, é que o espírito retoma a natureza que lhe é própria e se mostra qual era. Não conheceis o que na infância das crianças oculta, não sabeis o que elas são, nem sabe o que foram, nem o que serão. Contudo, a afeição lhes tende, as cariciais, como se fosse parcela de vós mesmos, a tal ponto que se considera o amor de uma mãe, consagra seus filhos como o maior amor que um ser possa voltar o outro, donde nasce o meigo afeto. A terna benevolência que o mesmo os estranhos sente por uma criança, sabeis? Não. É que vós explicareis. Aqui nesse primeiro parágrafo, a gente já tem uma informação importante. Nós sabemos que a criança nasce criança. Ela vem com uma aparência dócil, ela vem terna, mas não podemos esquecer que ela é um espírito antigo, né? Que a espiritualidade nos informa. Então, quando essa criança, quando a espiritual fala assim, que se modifica, quando entra na adolescência, ali pelos 14, 15 anos, essa essência desses filhos começa a se mostrar realmente como eles são. É claro que na infância é a época da orientação, mas os espíritos, ele começa a mostrar o caráter, a sua natureza, a sua verdadeira essência a partir da adolescência. Então, muitas vezes a gente fala assim, nossa, que fase? A fase da aborrecência. Mas não é, é que os espíritos ali, a gente já estudou isso em aulas anteriores, que o espírito ali, ele começa a despir-se daquela falsa inocência de criança, né? Para ganhar a sua verdadeira essência, para que ele veio, quem ele é, quem ele foi e o que ele será. Então, aqui não podemos esquecer que mesmo na infância é um período adormecido, cuja consciência está adormecida daquele espírito, ele não traz todas as informações. Quando ele é criança, não tem as informações. Então, é a época que esse espírito recebe bem as orientações. Alguma colocação, por favor? É importante a gente lembrar que a partir da adolescência ele recobra. Porém, nós, pais, temos toda essa infância para dar aquilo que a gente tem de experiência, de conhecimento para esse espírito criança. Por quê? Imagina você, a criança aparece com um brinquedo que não é dela em casa, e os pais com vergonha não fazem nada. Essa tendência a trazer um brinquedo ou outro
ela vai manter. É do espírito imortal. A criança briga, morde, bate, e os pais não corrigem. Então, nossa função como pais é observar tudo o que está acontecendo. Então, além de dar o bom exemplo, e é dar o exemplo, não é só falar, a gente precisa também corrigir aquilo que for possível, preciso. Porque senão, vai chegar na adolescência, quando ele recobra tudo isso, ele mantém o que veio, porque não foi corrigido a tempo. Pois não, Cláudia? Eu sei lá, eu tenho por crença o seguinte, a gente percebe nas próprias crianças que algumas têm umas características bem diferentes das outras, que são mais agressivos já de nascença. A gente percebe que as crianças são mais agressivas. Eu acho o seguinte, pode despontar o espírito na pré-adolescência, que é uma pré-aborrecência, né, como eu sempre falei, mas eu acho que, eu acho, de coração, que algumas crianças já nascem com uma diferença das outras, você entendeu? Que parece que é aflorado mais cedo as características do espírito. Eu acho que os pais podem fazer é até corrigir nessa época, mas eu não acredito que só na adolescência. A gente percebe a diferença entre crianças que são calmas, outras que são mais, você entendeu, agitadas, outras que parece que estão com raiva assim o tempo todo, você entendeu? Eu acho que isso é uma característica já espiritual. Por isso, a necessidade dos pais de corrigir como criança. Quando vê brigar, quando ele sabe que briga, quando vem um recado da escola, ele ir e entender o que aconteceu. Muitas vezes, hoje, a gente culpa a escola e vira as costas, não corrige o filho. Então, nós estamos alimentando para que na adolescência isso aumente. Porque aí vai recobrar e vai se somar, porque não foi corrigido. Então, é importante que a gente corrija quando isso acontece em criança. Lá no prézinho, lá antes do prézinho, quando você vê que a criança está no jardim brincando, que está fazendo essas coisas erradas. Nossa função como pais é corrigir, é mostrar que é errado brigar, que é errado pegar o que não é dele. Por isso, a criança, de fato, ela se manifesta. E cada espírito traz a sua bagagem. E aí não vai ser todo mundo no mesmo momento. Por isso que se diz que em torno de 7 anos, você já tem que ter feito as correções. Porque depois você perde o pedal. Então, até lá tem que estar corrigido. E raramente você, como bem você colocou, Cláudia, a gente não percebe isso. Nós percebemos algo cedo. E nós, como pais, precisamos começar a corrigir algo cedo. E quanto às obsessões, o que vocês acham? As crianças já são obsediadas desde pequenas ou os obsessores começam com as crianças depois, na pré-adolescência? Eu queria só ver a opinião de vocês quanto a isso. Porque eu sei que muito das coisas que acontecem, que você fala, aflora na adolescência, às vezes é muita obsessão também. Eu sei obsessão, eu passei por isso. Por que existe obsessão? Por que existe obsessão? Por N causas, né? Mas vidas anteriores, tá? Não é N causas. A obsessão existe porque eu baixo a minha vibração e o espírito obsessor vem e me pega. Aí, quando criança, quem é isso? Família. É pai, é mãe, são irmãos mais velhos, são avós. É baixa vibração. Se eu me mantiver, posso ter quaisquer inimigos do passado. Se eu mantiver a minha vibração alta, bastante boa, ele não vai me achar. O problema é que nós vivemos num mundo de expressão de provas, qualquer coisa me irrita, seja no emprego, seja em casa, seja no trânsito, e essa irritação, o que acontece? Baixa minha vibração. Se ele não consegue me pegar, quem que ele vai pegar? Para me deixar bem emputecido? Meus filhos. Assim, não, estou dizendo da própria criança, tá? Não estou falando... Sim, mas aí é que tá. São casos isolados, são casos pequenos. A obsessão criança, nesse sentido, é muito pequena. E outra, quando ela vem para pegar os pais, não vem para pegar a criança. Uhum. É uma forma de atingir os pais. Oi? É uma forma de atingir os pais através da criança, mas isso é muito raro, Cláudia.
Eu acho que não é, sei lá. Bom, eu acho que não tão raro assim. Eu já vi crianças reportarem coisas que a gente vê que são espíritos ruins, tá? Não ruins, irmãos menos esclarecidos, tá? Mas é uma opinião minha, né? Não quer dizer que está certo. Eu acho que... Mas vale a pena. Cláudia, com licença, eu quando tenho uma dúvida, sabe o que eu faço? Eu pesquiso e pesquiso muito. Eu li bastante sobre isso, eu vi alguns livros que eu acho que o melhor caminho é a pesquisa, sabe? É a gente coletar opiniões de várias pessoas, né? E aí a gente chega a um denominador, não é verdade? Não, perfeito, vamos lá, senão a gente não consegue. Então, vamos lá. As crianças são seres que Deus manda as novas existências, para que não lhe possa imputar excessiva severidade, dar-lhe eles todos os aspectos de inocência, ainda quando se trata de uma criança de maus pendores. Cobre-lhe de más ações com a capa da inconsciência. Essa inocência não constitui superioridade real com relação ao que era antes, não. É a imagem do que deveria ser e não são. Consequentemente, castigo exclusivamente sobre elas recai. O que a espiritualidade está dizendo aqui para a gente? Que a inocência que nós vemos na criança é uma aparente inocência, porque o espírito é antigo. E muitas vezes esse espírito pode até ser mais inferior, né? Então, ele vem com mais necessidades. Então, Deus, na sua misericórdia, cobre aquela essência, aquela real, né? Deixa inconsciente na infância, para que possa receber, como diz o Carlos, orientação, ser chamada atenção, né? Por quê? Porque já pensou se um espírito viesse logo que nasce com as imperfeições? Que susto nos daria? Já pensou? A criança já chega no mundo, né? O espírito com todas as suas cargas negativas ou positivas, e mostrassem aos pais isso, causaria um impacto. Então, acho que Deus aí coloca essa capa, né, que é da inconsciência, né, e o adormecimento, para que essa criança ser amada, cuidada, orientada, né, para que tanto aprenda os pais, como aprenda aquele espírito. Então, essa é a misericórdia de Deus, né? Que dá a esse espírito essa condição. Por isso, a infância, ela é inconsciente. Assim diz o livro dos Espíritos. Carlos, gostaria de fazer alguma colocação? Não, tranquilo. Indo. Não foi todavia por ela somente que Deus lhe deu esse aspecto de inocência. Foi também, sobretudo, por seus pais, cujo amor necessita a fraqueza que as caracteriza. Ora, esse amor se enfraqueceria grandemente à vista de um caráter áspero e intratável, ao passo que, julgando seus filhos bons e dóceis, os pais lhe dedicam toda a afeição e o cerca dos mais minuciosos cuidados. Desde que, porém, os filhos não mais precisam dessa proteção de assistência, que lhe foram dispensada durante 15 ou 20 anos, surge-lhe, então, o caráter real e individual e toda a nudez. Conserva-se bom, se era fundamentalmente bons, mas sempre irrisados de matizes que a primeira infância manteve oculto. Eu acho que aí respondeu sua pergunta, né, Cláudia? Com certeza, Marli. Eu acho que aí responde, né? Então, a espiritualidade fala aqui para a gente, né?
que a realidade que nós vemos na criança não é a realidade real, né? Então, quando eles vêm conosco nesse mundo material, que é o período de adormecimento do espírito, é um período de aprendizado, tanto para nós, como principalmente para aquele espírito, né? É a oportunidade desse espírito adquirir novos hábitos, né? A espiritualidade chama a atenção da questão da responsabilidade dos pais neste momento. O Carlos já colocou lá no início isso tudo, né? Que os pais têm um dever. Não é à toa que aquele espírito escolheu nascer naquele lar, esperando que essa família o acolha com afetividade, mas o oriente, dê conselhos, para que quando ele aflorar na adolescência, ele possa ser melhor que antes. Alguma colocação? Não, tranquilo. Como Vedes, os processos de Deus são sempre os melhores. E quando se tem um coração puro, facilmente se lhes apreende a explicação. Com efeito, ponderai que nossos lares possivelmente nasce criança cujos espíritos vêm de mundos onde encontraria hábitos diferentes dos vossos, e dizei-me, como poderia estar no vosso meio esses seres, trazendo paixões diversas das nutris inclinações, gostos, inteiramente oposto aos vossos? Como poderia enfileirar-se entre vós, senão como Deus o determinou? Isso é, passando pela tames da infância, nesta se vem confundir todos os pensamentos, todos os caracteres, todas as variedades de seres gerados pela infinidade dos mundos que mendram as criaturas. E vós mesmo, ao morrerdes, vos achareis num estado que é uma espécie de infância. Entre os novos irmãos, ao volverdes a existência extraterrena, ignoreis os hábitos, os costumes, as relações que se observam neste mundo, para vós, novo. Manejareis uma dificuldade, uma linguagem que não está acostumado a falar, linguagem mais vivaz do que é agora o vosso pensamento. Então, aqui a espiritualidade está falando para a gente que assim como que aquele espírito antigo vem num corpo infantil, que nós, ao desencarnarmos, também vamos entrar numa condição de infantilidade. Por quê? Porque ao desencarnar, ao desencarnarmos, nós vamos ter novos irmãos, um novo meio, novas pessoas. Por exemplo, em mundos superiores se fala por telepatia. Nós sabemos falar por telepatia? Não sabemos. Então, já imaginou, ao desencarnar, aprender a falar por telepatia, por pensamento? Então, nós também, quando desencarnamos, entramos nessas condições infantil, ou seja, nós nada saberemos. Teremos que aprender a conviver com o novo, conviver com novas pessoas, conviver com um novo meio, com a nova linguagem. Então, como essa criança que vem ao mundo terreno, como nós, quando desencarnamos, enfrentamos a infantilidade. Carlos, você quer fazer alguma colocação? Lembrando, assim, só do fim do nosso lar, quando o André Luiz tem que reaprender. Sim. Ele sai do umbral, ele é recebido no nosso lar, ele tem que reaprender. Então, é ali. Ele é médico, tem que limpar o chão. Como assim? Aqui você não é médico, aqui você tem que reaprender. Você vai recomeçar. Então, é assim para nós.
Imagina nós que temos, eu ainda que sou bem atrasadão, chegando lá, vou querer o quê? Não tem o que fazer, não. Tem que começar lá, vamos reaprender. Eu quero sair correndo, falando, quero que todo mundo fale. Calma aí, aqui você vai ter a sua hora. Não, é um reaprender. Quando criança, para a gente é fácil falar da criança, porque como a gente teve os filhos, a gente pegou no colo, vai aprender a dar uma mamar, você põe para rotar, você põe para dormir, você põe para gatinhar, engatinha, depois anda, você tá. Essa analogia com o espírito, você fala assim, não é possível, eu já sou velho. Sim, só que o espírito não vai engatinhar. Mas, como você falou, ele vai andar. Não, ele não anda. Volatizar. Então, quer dizer, isso ele não sabe fazer. Ele vai ser acolhido e vai ter alguém que vai ensinar, vai orientar. E por isso que a espiritualidade fala que a gente também vai ter, ser como uma criança, ser infantil também. Sim. Meio, É por analogia. né? É uma analogia. Então, vamos aqui. A infância ainda tem outra utilidade. Os espíritos se encontram na vida corporal para se aperfeiçoarem, para se melhorarem. A delicadeza da idade infantil os torna brando, acessíveis a conselhos da experiência e dos que devam fazê-lo progredir. Nessa fase é que se lhe pode formar os caracteres e reprimir os maus pendores. Tal o dever de Deus impôs aos pais, missão sagrada que terão que dar conta. Assim, portanto, a infância não é só útil, necessária e indispensável, mas também é consequência natural das leis que Deus estabeleceu e que regem o universo. Eu acho que tudo o que tinha que se falar aqui, o Carlos falou no princípio, né, da responsabilidade dos pais cuidarem, que esse processo que nós temos de nascer, desencarnar, ser infantil, outro mundo, aprender, voltar, fazer nosso plano reencarnatório, voltar na condição infantil, tudo isso é um grande aprendizado para mim, para vocês e para todos que querem e têm vontade de evoluir. E Deus estabeleceu essa misericórdia para que nós tenhamos oportunidade de ter um espírito que possa evoluir. Quer fazer alguma colocação, alguém? Não, de minha parte está ok. Não, Tá ok. tudo ok. Ô, Carlos, eu quero muito te agradecer, porque para mim essa questão era longa, sabe? Sim. Então, quero te muito agradecer por você ter me dado esse espaço, viu? Tamo junto. Então, acho que encerrou essa parte, né? Aqui era a parte que o Marcelo deveria, né? Mas a gente Marcelo está de folga. Então, eu espero que vocês tenham compreendido a importância da infância, né? E a importância de desencarnar e reaprender sempre. Que nós aqui somos todos aprendizes. Todos estamos no mesmo planeta de expiação e prova e todos somos aprendizes. Já dizia José Herculano Pires. Exatamente. E agora eu acho que é a vez da Cláudia, né? Fazer o quê? Agora o casal Gratidão, Cláudia e Cláudia. Elzo encerra. Gratidão, Cláudia. Agora vamos fechar os nossos olhos, deixar que nossos mentores coloquem uma luz, vibrem uma luz azul, acalmando nossos corações, para que a gente possa ter aprendido tudo, assimilar e poder praticar tudo que a gente aprendeu aqui hoje. Vamos vibrar pelos nossos corpos que vestimos, que precisamos deles, e agradecer, porque a gente precisa deles para poder passar pelas provas que a gente deve cumprir. Pelos nossos irmãos desencarnados,
que vieram aqui ouvir o Evangelho junto conosco, para que eles possam seguir para as regiões do astral, onde eles possam receber o tratamento que precisam, por outros que sofrem ainda diante do corpo morto, dos hospitais onde desencarnam, ou junto com os familiares, que eles possam receber a luz, perceber que eles estão errados em ficarem ali e que estão sofrendo. Vamos vibrar também pelas zonas de guerra, pelas pessoas de rua, pelos doentes nos hospitais. Vamos vibrar pelos orfanatos, asilos de idosos e por todos que sofrem em todos os locais do mundo, inclusive nas prisões. Vamos vibrar por nossos lares, familiares, amigos e também por os nossos inimigos desta e de outra vida. Vamos vibrar pela lista de assistidos, pela lista de desencarnados, por nossa irmã Conceição, nosso irmão Marcelo, que eles possam estar bem, com saúde, junto aos familiares deles, que tenham paz no coração para poder enfrentar esse momento difícil dos dois. Vamos vibrar pelos nossos governantes, para que eles recebam nossos irmãos de luz, para que eles recebam intuições que façam desse mundo um mundo melhor. Vamos vibrar para que os médicos espíritas, corrente de Dr. Bezerra de Menezes, coloquem o remédio que a gente necessita nas nossas águas, para o nosso corpo e para o nosso espírito. Assim seja. Uhum. Ainda em vibração, vamos encerrando estes estudos conscientes que não sabemos tudo. Pedimos aos nossos mentores que nos ajudem e nos inspirem para que nos tornemos pessoas melhores. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, assim seja. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa libertação, que assim seja. Que assim seja. Gostaria de pedir aos irmãos que oremos também pela Fernanda, está com suspeita de dengue. Ela gostaria muito de ter participado hoje da reunião, mas, né, o Marcelo, né, a gente continua durante a semana fazendo boas vibrações para eles, né, para a nossa irmã Conceição, e pedindo por todos aqueles que não puderam participar, né, o Chico, e que a gente possa ter uma semana serena, ter paz no coração, buscar serenidade, como diz o Ézio, né? Que a gente possa levar esse aprendizado do dia de hoje para a nossa semana, né? Que assim seja. Assim seja. Muito bom. Eu queria dar boa noite para o Carlos, Eliane, Dona Clara, um beijo no seu coração, Dona Clara. Já vou virar aí para ela. Como se diz, ela fica escondidinha, não cabe todos na tela. Boa noite, Dona Clara. Fica com Deus, Dona Clara. Fica com Deus. Deus te abençoe. Claudinha, gratidão. Obrigada por você estar ajudando o grupo, né, dando continuidade ao Ézio, que se arriscou dessa vez, né, Ézio? Mas devagarinho a espiritualidade vai chamando mesmo, a gente está aqui para cumprir nossa missão. E, como diz o Carlos, muito é cobrado a quem é dado, né? Né, Carlos? Gente. Jesus. Né? Isso foi Jesus. Eu falei, como disse o Carlos, muito é cobrado a quem é dado, Jesus.
Não vamos esquecer que dia 19 o Marcelo vai fazer a cirurgia, né? Da gente fazer uma boa oração para o meu priminho, tadinho do meu priminho. Né? E eu gostaria de lembrar vocês também que no dia 18 é dia do espírita. Inclusive, eu fiz um vídeo para um podcast Espiritismo de Praia Grande, porque foi lá que eu reiniciei. Então, que no dia 18, no dia do espírita, né, dia que foi lançado o livro dos espíritos, que a gente possa lembrar da espiritualidade, agradecer por a gente ter tido, por eles ter vindo, dado tanto ao codificador, tantas informações que não eram muito claras sobre o evangelho, né? E que através desses espíritos a gente teve uma clareza de ensinamentos no evangelho, porque Jesus falava muito por parábolas, né? E esses espíritos vieram nos fornecer mais esclarecimento. Então, nesse dia, nós não vamos esquecer da espiritualidade. Deixa eu apanhar aqui em casa, Marli, depois eu apanho aqui em casa, que segunda-feira é aniversário do meu velhinho. Então, parabéns, Décio. Adiantado. Depois a gente põe no grupo. Carlos, põe na tua agenda, Carlos, para a gente parabenizar o Wes. Segunda, dia 15? Não, 18, não é? Dia 15. Dia 15, desculpa. Segunda-feira é aniversário do meu velhinho, do meu aposentadozinho. Muito bem. Muito bom. Então tá, então nós temos aí dia 15 aniversário do Ézio, dia 18 é aniversário da data em que foi lançado o Livro dos Espíritos, em 1857, e dia 19 nós temos as vibrações. Marcelo, ele ainda vai passar o horário, né? Então, nós temos uma semana para orar bastante. Verdade. A gente ora todo dia aqui em casa. Todo dia. Mas dessa vez a gente vai aumentar um pouquinho mais. Obrigada, gente. Então tá. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite, Carlos. Fiquem com Deus. Deus abençoe vocês. Boa semana. Boa semana. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.